que muitas vezes a gente pode ser tentado a pensar desta maneira, e vou explicar qual é. Tentado a pensar assim, ela jamais deve habitar no meio do povo de Deus. Que tipo de pensamento? Ah lá, aquele cara está sofrendo. Tá vendo? Tá vendo? Tá bem? Ah lá, ó. Olha o que ele fez. Agora tem que pagar mesmo. Não sei se você e eu, às vezes, podemos ser tentados a isso. A pessoa morreu, olha lá, ó, tá vendo? Olha o que ela fez de errado. Essa aí merece mesmo morrer. Esse pensamento, esse tipo de conduta, ele não deve haver no meio do povo de Deus. Mas, talvez, todos nós vivamos coisas parecidas com essa. Aqui, ó, chegaram para Jesus e falaram lá, ó. Tá vendo? Aqueles lá mereciam morrer mesmo. Estavam sacrificando lá no templo e Pilatos foi lá e mandou matar todo mundo. Se bobear lá, conheciam algumas coisas que aqueles homens faziam, aquele lá merece mesmo. E aí Jesus vem para dizer a mesma coisa. Vocês estão achando que aqueles lá são mais culpados ou mais pecadores ou merecem? Sem arrependimento, todos de igual modo vão perecer. Não importa o que você tenha feito ou deixou de fazer. E o que é isto? O que Jesus está querendo dizer? Está querendo dizer que o problema do homem não é o que ele faz. O problema do ser humano não é o que ele faz ou o que ele deixou de fazer. Não é porque alguém cometeu coisas terríveis que este merece ir para o tormento. E aqueles que se comportaram e buscaram se comportar de uma maneira correta, esses merecem o céu. Não é assim que funciona. Pelo menos eu só fui conhecer isto há 20 e poucos anos atrás. Antes eu achava que funcionava assim, Clóvis. Eu achava que cada um tinha que fazer por merecer. Mas quando a graça divina chegou na minha vida e na sua, é que Deus então mostrou para nós que não é assim. Não é pelo que você faz. Não é pelo que você deixou de fazer. Mas é pelo que o homem é. O que o homem é? O homem, ele é chamado na Bíblia, o ser humano, todos os seres humanos que nascem neste mundo, são chamados de pecadores. Por que são chamados de pecadores? Porque eles têm o pecado dentro deles. Todo ser humano, inclusive eu, você que nascemos neste mundo, louvado seja Deus que hoje, aqui, todos estejam descansados dessa graça, que não sejam mais pecadores, mas éramos. Eu já fui, você já foi. Nascemos com essa natureza pecadora. E talvez o texto que mais mostra isso para nós, de uma forma bem didática, é 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 45. Vamos ver o que está escrito ali. Assim também está escrito. O primeiro homem, aqui tem o nome dele, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Quem é o último Adão? É Jesus. Ele é o último Adão. E já vou explicar por que ele é o último. Então, primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Deus deu uma ordem para Adão lá no Jardim do Éden. Eu gosto sempre de lembrar disso. E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no Jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi a lei que Deus deu a Adão, lá no Jardim do Éden. Ele poderia comer, então, de todas as árvores, tinha uma árvore só, que Deus disse não coma. Essa não pode. E aí no capítulo 3 de Gênesis, a partir do verso 1, a gente tem o diálogo do diabo, a antiga serpente, com Eva. Foi com Eva que o diabo conseguiu fazer com que o pecado entrasse no mundo. O pecado entrou por meio de Adão, mas ele usou Eva. Então vamos lá. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Vou até aqui para que a gente veja e atente de como o diabo é astuto. Ele usou da fraqueza da mulher. A mulher talvez não tenha compreendido bem a mensagem que Adão passou para ela. Porque ela colocou que a árvore que não podia era a árvore do meio do jardim. E a árvore do meio do jardim não era a árvore da ciência do bem e do mal, era a árvore da vida. Disse também que não era para tocar, mas Deus não disse nada sobre tocar no fruto. Por isso que entendo que o diabo, com muita astúcia, e ele sabe a fraqueza de cada um de nós, ele entrou para trazer
a maior destruição que poderia haver na raça humana. O pecado entrou dentro da raça humana. Porque os versículos seguintes vai dizer: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo bem o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Aí que entrou o problema. Agora vamos lá em Romanos 5,12 para resumir isso. Tudo isso que vimos aqui, tem um resumo lá em Romanos 5,12 para mostrar. Estamos aqui atentos, hein, mas você está atento aí? Não importa o que você fez, se mais ou se menos. Todos de igual modo perecerão se não crerem, se não nascerem de novo. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a quantos? O que está escrito lá? Assim, também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então esse é o problema. Biblicamente falando, perecer é você ficar eternamente separado de Deus. O homem nasce eternamente separado de Deus? Não. Ele nasce separado de Deus, mas não eternamente. A questão da eternidade, ela se dá quando finda o tempo aqui da Terra. Quando chega a morte física, ou quando Jesus chegar, meu amado, aí não tem como reverter a situação. O homem, quero deixar isso bem claro para todos. Você é uma pessoa livre para escolher. Todos nós somos. Nós podemos escolher. Você escolheu estar aqui, escolheu a roupa que você está. Agora, tudo isso é passageiro. O homem, na verdade, tem uma grande escolha para fazer. Uma só. O resto é resto. O resto é o dia a dia de cada um, é a novelinha de cada um aqui. Uma escolha o ser humano tem para fazer enquanto ele puder. Enquanto ele tiver tempo, enquanto ele tiver fôlego, enquanto ele estiver vivo aqui na Terra. Ele tem que fazer uma escolha. E essa escolha todos vão fazer. Todos. Todos. Eu espero que a maioria aqui tenha feito sua escolha já. Qual é a escolha? Está lá em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. E isso se estende a todo o tempo da história do homem. Até o último ser humano, só que vai estar valendo. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Essa é a grande escolha.